Boa noite, gente! Boa noite para quem está acompanhando a gente aí, seja agora no ao vivo, seja aí mais para frente, no futuro, né? Muito prazer, meu nome é Mariluz Marsola. Eu tô aqui hoje para apresentar para vocês um projeto muito legal, que é um projeto tocado por todos nós. É o nosso clube de leitura Desabrochar Literário. Nós somos um grupo bem sólido, é um grupo pequeno, mas já está um certo tempo aí atuando em conjunto, e mais precisamente desde fevereiro do ano passado, fevereiro de 2021. Então a gente já tem aí cerca de mais de um ano e meio, né, de caminhada. E o Desabrochar Literário nasceu do quê? Eu vou apresentar um pouquinho para vocês, para depois mostrar as carinhas que estão aí comigo desde então. Nasceu com o objetivo de nós lermos obras literárias ficcionais e discutirmos essas obras. Então, a gente seleciona um livro por mês e é uma seleção em conjunto mesmo. Então, cada um tem a chance de indicar um ou mais livros como sugestão e depois todos nós votamos. E aí, a partir dessa votação, a gente seleciona a obra que a gente vai ler naquele determinado mês. A gente faz uma separação, então é autoria feminina e masculina, nacional e internacional. Então a gente vai se organizando assim, e desde então a gente já conseguiu fazer a leitura de diversas obras. E muito legal, porque para quem tem aquela coisa assim, ai, poxa, mas eu não consigo ler, poxa, ler para quê, tal. Essa é a melhor forma de você ler, porque depois você vai discutir, você vai conversar com outras pessoas a respeito dessas obras. E mais legal ainda é que, por vezes, a obra não te conquista tanto, mas na discussão você acaba encontrando pontos que te fazem gostar e olhar com outros olhos para essa obra literária. Bem, eu vou me apresentar agora, eu, pessoa, né? Já que eu já apresentei um pouquinho aqui o projeto. Como eu já falei, né? Meu nome é Mariluz, eu sou professora, isso é o meu superpoder. Eu sou professora atualmente de produção textual, mas eu também dou aula de literatura, já dei aula de língua inglesa, então a minha habilitação é em português, inglês e suas respectivas literaturas, então eu vou atuando nesse campo todo. Agora eu estou fazendo mestrado em literatura, mas calma, gente, isso aqui não é aula, tá? É conversa fluindo. Então, fiquem tranquilos que vocês não vão ter um olhar acadêmico da obra que a gente vai conversar hoje, tá? Agora, eu vou chamar o meu time de peso aqui, ó. Vou mostrar para vocês Fabi, Antunes, o Thales, o Dilson e a Sami. Este é uma parte do nosso grupo. Grupo, como eu falei para vocês, sólido. Essa galera tá desde o início atuando nas reuniões de discussão, descobrindo, conversando e lendo, acima de tudo, né? Então, para a gente se apresentar, eu vou fazer assim na ordem que está aparecendo aqui na minha telinha. Eu vou começar pela Fabi. Fabi, conta pra gente o que você está fazendo aqui, quem é você, se apresenta aí para essa galera. Oi, pessoal. Não dá para falar bom dia, boa tarde, boa noite. Não se sabe a hora que vão assistir. Eu sou a Fabi, eu sou professora de História e Filosofia e apaixonada por leitura desde a eternidade. Não tem começo. A minha vida, a minha memória se baseia na leitura. Eu leio de absolutamente tudo, tudo. Vamos de ponta a ponta. O grupo me deu uma possibilidade de ler coisas que eu não sabia que existiam, né? Então, entrar em contato com realidades muito diferentes das minhas, diferentes daquelas que eu já tinha percorrido em outros livros.
E é sempre um crescimento gigantesco. Nunca se sai de uma reunião do Desabrochar Literário do jeito que a gente entrou. É sempre muito maior. Olha, que legal, né? E assim, é interessante porque a Fabi é professora, né? Como ela colocou, e ela acaba trazendo um olhar que amadurece muito a leitura, a minha mesmo, mas do pessoal mais jovem que está aqui com a gente, ainda em idade de formação básica, né? Então acaba trazendo uns insights muito legal, assim, muito interessante mesmo. Mas lembrando que não é aula, tá, gente? É uma conversa e é como se ela estivesse contando para a gente mesmo algo que vá agregar na nossa leitura, né? Obrigada, Fabi. Agora o Antunes é o próximo aqui na minha telinha. Queridão, conta pra gente quem é você, o que que você faz, de onde que você é, o que que a leitura tem na sua vida? Prazer, gente. Meu nome é Antunes. Muitos me conhecem como Antunes, mas meu nome é Gabriel. Eu fui aluno da Fabi e da Mari quando eu estava no colegial. Eu terminei meu colegial ano passado. Atualmente eu sou estudante de RH. E o clube surgiu quando eu ainda estava no colegial, se não me engano, quando eu tinha começado o terceiro ano, se eu não me engano. Então, faz mais de um ano, vai fazer 2 anos futuramente. Então, o meu gosto por leitura, ele veio desde muito pequenininho, mas eu sinto bastante que a Fabi foi uma das responsáveis por me afundar um pouquinho mais nesse mundo de leitura, quando ela me indicou livros da autora favorita dela, que acabou virando a minha autora favorita também, que é a Agatha Christie. Então, a leitura sempre praticamente um terceiro traço de personalidade minha ali. Assim, então, e o clube só ajudou a melhorar isso, porque aqui a gente lê, como a Fabi comentou, coisas que a gente nunca pensou em que leria, gêneros que a gente nunca pensou que a gente leria, discussões que a gente nunca pensou que a gente teria. Então, o que eu posso dizer de introdução é isso. Excelente, excelente. E, gente, o Antunes tem um perfil também no Instagram muito legal, né, Antunes? Você faz lettering e Sim, também antigamente mostrava um pouco da sua forma de estudos, né? Então, para quem quiser te seguir, depois você coloca aí no nosso chat o seu perfil, porque é muito legal, gente. Eu sigo super, sou super eu tô seguidora. sempre postando minhas atualizações de leitura por lá também, Ah, é quando tem verdade. tempo. Uhum. Simples, 100 livros por ano, assim, sabe? É coisa Que já pouca. ficaram por terra também. A Ah, vida mas é, adulta é a chega. vida, né, Antunes? A Vida vida de adulta chega. faculdade é uma loucura. Agora eu vou para baixo aqui e tá a Sami aqui abaixo de mim. Sami, conta um pouquinho pra gente. Quem é você? Fala um pouquinho aí da sua história com a literatura. Vamos nos apresentando. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Samara. Aqui no grupo as pessoas me chamam de Sami. Eu tô aqui desde o segundo mês que o clube existe. E eu sempre fui uma pessoa que gosta muito, muito de ler. Eu estudei com Talhas e a gente era, na escola, o grupinho da biblioteca, né? Então, desde que eu entrei no clube, o meu gosto, assim, a minha maturidade evoluiu muito, sabe? Eu posso eu mesma observar isso. E eu acho que as reuniões, assim, elas me ajudaram demais a evoluir mesmo. Eu gosto pra caramba aqui, a gente é um grupo de amigos, realmente. É verdade. Eu digo que é verdade. Porque acaba que a gente cria esse vínculo, né? E nós vamos desabrochando para a vida mesmo. Porque o nome do clube não é à toa. A gente surgiu num rompante assim. A Fabi indicou a leitura de 1984 no grupo do terceiro ano da turma do Antunes, né, na escola. Eu falei, gente, eu queria muito ler esse livro, por que não lermos juntos, né? E aí foi nascendo. A Sami, por algum acaso, é minha irmã. Então a gente vai fazendo essas conexões, assim, né? Então o Antunes convidou colegas que adoram leitura também. Nem sempre a galera pode estar presente, né? Mas assim, é uma rede de conexões.
A Carol, por exemplo, entrou no grupo esse ano. Carol Ramos não pôde estar aqui hoje, mas ela está nos assistindo, inclusive, né? Beijo, Carol. E é assim, a gente vai se conectando. Tem a Jainara também, que estudou, na minha época de escola, a gente estudava ali próximas, então o clube veio muito disso, mas não está restrito a isso, né? Novos participantes são sempre muito bem-vindos, com certeza. Agora, Thales, chegou sua vez. Conta um pouquinho aqui pra gente da sua história. Olá, sou Thales Gudrian e atualmente eu estou cursando o 2º ano do ensino médio. E o negócio com livro, eu sempre gostei de ler. Minha mãe sempre influenciava a leitura, a gente sempre lia os mesmos livros todos os dias, praticamente. Era bem divertido. Então, ler para mim sempre foi uma coisa normal. Aí com o negócio da pandemia eu parei um pouco. Aí voltando às aulas no fim do ano passado, a Sami, que a gente estava conversando num grupinho da biblioteca, ela perguntou assim, não, você não quer entrar no grupo para todo mundo ler? Eu falei, por que não? Aí eu já peguei o grupo já andando, mas desde então tem sido uma experiência muito boa. Tem sido gratificante ter todos esses encontros, é muito bom. Que legal, que legal. E sabe uma coisa que eu acho muito legal, gente, do clube? Porque, assim, tem pessoas que não têm muita facilidade de se debruçar na leitura, né, e tudo. Então, quando você cria um compromisso, né, eu tenho que ler até tal data, porque a gente vai se reunir e vai conversar sobre o livro, então eu tenho que ter lido alguma coisa e tal. Aí você começa a ler, nem que seja ali 15 minutinhos por dia e tudo, vai criando isso. E não se restringe a isso. Então, por vezes, a pessoa não consegue fazer a leitura pelas atribuições da vida, tudo, né? Mas isso não impede que ela esteja na reunião, porque a literatura não tem muitos spoilers, né? É diferente do cinema, né? Dessas outras artes. Mas, assim, a pessoa pode vir, se debruçar diante daquela leitura e aí sim ir para o ato da leitura em si, né? Então, não independe, né, de já ter lido ou não para chegar na reunião. E agora falta só o Dilson, nosso fiel companheiro aqui também. Dilson, conta um pouquinho para a gente quem é a sua pessoa. Olá, pessoal, tudo certo? Bem, eu sou Dilson, a mente mais brilhante desse grupo. Como vocês podem Como vocês podem perceber, como brilha. Sou professor de língua portuguesa e literatura brasileira. Ao contrário da Mari, eu não hablo inglês. Então, a gente já mistura tudo. E o meu gosto por leitura começou lá na antiga 5ª série, que hoje é o 6º ano, lendo A Ilha Perdida. Foi ali meu primeiro livro, minha primeira leitura. De lá para cá, faço o que posso. Essa vida de professor não nos permite ler muito, porque é uma loucura, mas sempre que posso, estamos aí lendo outras coisas, além dos clássicos da nossa literatura, pelos quais sou simplesmente apaixonado. Machado de Assis, Graciliano Ramos, Drummond, Clarice Lispector, e não vou continuar na lista aí, porque senão ficarei aqui um bom tempo só listando os que eu sou apaixonado por eles. Entrei no grupo já na 2ª leitura, né? E de lá para cá, acho que eu não falhei nenhuma. Não, falhei uma, sim. Então é isso. Aí, legal, muito bom. E o Dilson colocou um ponto importante, né, gente? Infelizmente, até mesmo os professores de literatura, pela carga horária, assim, que é gigantesca muitas vezes, né, não conseguem ter tempo justamente de se dedicar às leituras. Então, assim, é bem contraditório, parece, né, mas é a rotina mesmo que impele a pessoa, muitas vezes, de estar planejando alguma aula, corrigindo algum trabalho, montando alguma coisa, que a leitura acaba ficando para segundo plano, né? E eu devo fazer uma confissão para vocês, que assim,
O clube, para mim, é uma forma excelente de ler. Porque por mais que eu seja professora de literatura, tudo mais, faço mestrado em literatura, o que acontece? Eu gosto muito da teoria, eu gosto muito do por trás. Então, por exemplo, eu adoro pensar nos fenômenos do leitor enquanto ele está lendo, as imagens que vão passando na cabeça dele, ou então quanto que a leitura pode transformá-lo, né? Eu gosto dessa parte, assim. Mas eu devo confessar que a leitura em si é desafiadora. Por quê? Porque é um ato individual, né? Você precisa sentar quietinho, silêncio, e se permitir adentrar naquele mundo que é um mundo que só a literatura pode te permitir. E eu sou a louca do podcast, adoro ficar ouvindo coisa no YouTube. Uma série, com certeza, olha a confissão, vai me atrair mais do que um livro. Fabi pirou agora. Fabi não acreditou. Mas é verdade, gente. Para mim, é muito difícil ter esse momento de pause, assim, porque eu sou muito prática, barulhenta, gosto de estar sempre fazendo alguma coisa e o ato da leitura é muito monótono. E aí eu acabo sempre achando que eu não estou fazendo muito e tal. Então é um desafio que o clube me ajuda a cumprir, mesmo eu sendo professora. Então eu acho que o clube tem esse viés de incentivo que é a forma, assim, mais interessante de fazer com que a pessoa consiga criar esse comprometimento da leitura e tudo, né? E um livro por mês, no final do ano a gente já leu 12 livros. A gente já passa muito, mas muito da média do que se considera leitor no Brasil. Que, se eu não me engano, são 2 livros, né? 2 livros no ano? Não é, Edilson? Acho que é. E tem mais, se você tiver interrompido a leitura em 3 meses, você ainda está dentro dessa cota aí, do que se considera leitor. Então, olha aí, né, gente? Estamos bem à frente e espero que a gente consiga ainda mais, que a gente tem uns projetos aí de ler calhamaços, a gente vai que vai também. Mas, ó, pessoal, a obra que a gente escolheu para tratar hoje, né, fazer a leitura nesse mês, foi A Hipótese Humana, do autor Alberto Mussa. É um autor contemporâneo, pouquíssimo conhecido, e eu trouxe ele como sugestão. Eu mesma não conhecia, e como que eu soube, que eu ouvi falar? Eu fui fazer um curso de um professor muito interessante, depois vocês podem olhar aqui no YouTube. O nome dele é Rodrigo Barreto. Eu fiz um curso dele sobre Machado de Assis. Eu estudo Machado de Assis no mestrado. Inclusive, olha lá, lindeza. Ai, gente, eu tô torta ali, ó. Tá ali no meu mural, lindão, melhor da literatura brasileira, desculpa, tenho que falar. Então, eu tava fazendo um curso e ele falou que um dos autores que melhor contextualizava o meio geográfico do século XIX ou dos séculos anteriores, principalmente no Rio de Janeiro, era esse autor. Falei, gente, interessante, né? Acho muito legal você poder, assim, ter uma noção de como que era a cultura, como que era a cidade mesmo, como que eram as relações sociais, relações de poder e tudo isso. Falei, nossa, por que não, né? E aí eu indiquei A Hipótese Humana. Então, antes da gente conversar um pouquinho, eu trouxe aqui uma apresentação muito breve para a gente saber quem que é esse autor que a gente vai falar hoje. Então, tá aqui, ó. Deixa eu começar apresentando aqui. Todo mundo tá vendo, né? Os slides tranquilo? Beleza. É esse carinha aqui, Alberto Mussa. Tentei, gente, como ele é um autor contemporâneo, muitas vezes você consegue contato com o autor e consegue até trazê-lo para a live, trazer para uma conversa, mas infelizmente eu não consegui o contato dele. Então,
Se a galera aí que for assistir esse vídeo mais para frente puder ajudar a gente, para quem sabe a gente um dia conversar com ele, vai ser muito legal, né? Mas o Alberto Mussa nasceu no Rio de Janeiro, em 61, né? E ele tem origens libanesas e ameríndias. Ele se centra mais no conto e no romance, são as áreas que ele mais escreve. E aí, o que ele faz? O que ele pretende, né, na construção dessas narrativas? Fazer uma fusão entre as narrativas da nossa tradição ocidental e juntar com relatos mais mitológicos e de mitologias de diversas culturas. Tem a afro-brasileira, tem a pré-islâmica e a indígena do Brasil. Então, ele faz esse apanhado, um estudo minucioso e transpõe muitos dos contos ou das histórias que permeiam o imaginário dessas culturas em suas narrativas, né? E ele tem obras publicadas em muitos países, cerca de 20 países, né? E em diversos idiomas. Então, ele já tem obras publicadas em Argentina, Espanha, Egito, Itália, muita coisa, assim. E engraçado que é pouquíssimo conhecido no Brasil, né? E essa obra especificamente que a gente está lendo agora, ela faz parte de um conjunto de obras, um conjunto de romances, que ele deu o título de Compêndio Mítico do Rio de Janeiro. Então, é uma série de novelas policiais. Novelas porque não chegam a ser tão longas quanto um romance, se a gente puder dar essa delimitação mais didática, assim, né? E aí, ele acaba trazendo cada século da história do Rio de Janeiro. Então, ali, por volta de 1500, 1600, a gente tem a primeira história do mundo, depois o trono da rainha Ginga, a biblioteca elementar, a hipótese humana, que a gente está lendo, e o senhor do lado esquerdo. E é interessante que você não precisa ler nessa sequência, não precisa ler uma obra para compreender a outra, elas são obras distintas, né? Cada obra tem aí a sua independência, mas se você conseguir ler todas, você vai ter esse apanhado mais geral dessa construção do Rio de Janeiro. Então é bem interessante, eu fiquei curiosa. E aí eu coloquei aqui a capinha a capa, né, de cada uma dessas obras. Então, é bem fácil de identificar, porque elas têm a mesma identidade visual aí, né? E agora falando um pouquinho, né, dando só uma sinopse aqui da narrativa que a gente vai falar hoje. Então, ó, tiros na noite e um crime. São misteriosas as circunstâncias que envolvem o assassinato de Domitila, filha do coronel Chico Eugênio, dentro da chácara da família no Catumbi. A investigação fica a cargo do detetive Tito Galberto, primo da vítima e hábil capoeira, que tentará completar o quebra-cabeça do crime. De tão real, a ficção de Mussa encontra sua crônica familiar numa ponta da história. Os muitos suspeitos do crime vão sendo revelados aos poucos, levando o leitor num redemoinho que confunde, aprisiona e inquieta. Utilizando-se da paisagem geográfica do Rio de Janeiro do século XIX e unindo mitologia indígena e africana, para criar um cenário mítico tipicamente brasileiro, Alberto Mussa destaca a sua tese de que uma cidade não se define pelo temperamento de seu povo ou pela sua cultura, mas pela história de seus crimes. Tudo a ver, né, gente? Claro, a gente está falando aqui de uma narrativa policial. E aqui algumas características dele, né? Ele acaba recriando várias coisas da mitologia dos antigos tupinambás, ele é tradutor de obras
árabes pré-islâmicas, né? Então, justamente por essa antecedência que ele tem aí, essa ancestralidade, né? E ele tem alguns prêmios. Então, eu fui enumerando aí alguns de seus prêmios. E mais uma vez, né, gente? A gente não conhece muito de nossos autores, né? Porque olha aí, ele é tão premiado e eu, pelo menos, que tô nesse ramo, eu não o conhecia, infelizmente, mas acabamos aí nos deparando com esse autor, né? E aí eu coloquei um trechinho que eu rastreei de uma fala dele e que eu achei super interessante porque casa muito com o que eu acredito também. Ó. Ele diz o seguinte: os fundamentos mitológicos são um aspecto muito presente nos meus livros, porque me inspiro na mitologia para escrever ficção. Mas, mais do que isso, a literatura permite que você viva em mundos e universos que não são possíveis de se viver fisicamente. O leitor sempre encontra algo diferente do que ele é na literatura e pode sentir e viver emoções por meio da experiência literária. Então, é justamente isso. Em que circunstância a gente poderia vivenciar uma história de um crime ali em meados, né, ali em 1850 e poucos, né? Então, é pela literatura, pelos detalhes que só um livro pode nos trazer, né? E eu encerro aqui essa apresentação brevíssima, porque, como a gente sempre fala, não é aula, né, gente? É só para a gente se situar, né, de quem é esse autor aí. E vamos lá. Eu já falei muito. Vocês já estão cansados da minha voz. Vamos conversar sobre a hipótese humana. O próprio título é sempre uma chave interpretativa, não é à toa. Então vamos conversar um pouquinho, gente. Ó, como é de praxe, aqui no YouTube não seria diferente. Fabi, que você está do meu ladinho aqui na minha tela, nos dê uma palavra de impressão dessa leitura, uma palavra só que você com essa aqui que eu capto tudo que eu senti dessa obra. Uma palavrinha e depois a gente vai conversar de classificação e estrelas. Mas vamos com a palavra primeiro. Era outra, mas eu gostei de uma que você colocou aí. Então, redemoinho. Redemoinho. Boa. Depois a gente conversa sobre a palavra. Vamos pegar de cada um, né? Antunes, e a sua? Como eu esqueci de falar na minha introdução, um dos meus fatos curiosos nesse clube do livro é que às vezes eu não leio o livro, mas eu estou aqui presente, minha presença ilustre, né, fenomenal. Tô sem... Mas é verdade. Mas esse mês eu não consegui ler o livro. Mas a palavra que eu posso dizer, com base no que eu vi da sinopse, que me despertou muita vontade de ler, isso eu não vou mentir, mas eu não consegui nem achar ele na Amazon. Essa é uma palavra bem simples, mas foi curioso. Muito boa palavra. E ó, olha que legal, não precisa ter lido para participar. Isso eu adoro do Antunes, gente. Ele tá aqui, ele marca presença firme e forte, ele é sempre fiel aqui, adoro isso. Ô Dilson, e você? Uma palavrinha. Peraí que você tá sem som no microfone. Aí. Opressão. Boa. Diferente. Diferente das que a gente ouviu até agora. Sami. Esse momento é sempre difícil para mim. Eu tento não dar um adjetivo, porque adjetivo é muito fácil. Mas vai um adjetivo, vai ser cativante. Boa. E Thales? Cá estou eu, de novo, sem ter lido o livro. Mas eu acho que, pelo que eu entendi, eu diria incógnita.
Show. Muito bom. E para variar, eu peço a palavra e nunca penso na que eu vou dizer. E aí eu fico assim, meu Deus, o que eu falo? O que eu falo? Eu diria que... Ai... Meu Deus, gente, eu vou colocar instigante. Parece com a da Sami, mas é um pouquinho diferente. Porque eu fiquei com aquela coisa que acontece com a gente em obras narrativas policiais, né? Que é assim, gente, eu preciso saber, eu preciso saber. Me senti como se fosse uma série mesmo, em que você terminava um capítulo, que são capítulos curtos, não, mas espera aí, eu preciso saber o que essa pessoa vai falar, que abertura que ela vai dar. Então, eu vou colocar instigante. Mas se eu pensasse um pouquinho mais, se eu tivesse me planejado, eu talvez colocaria outra. Porque tem muitas aberturas que a gente pode ter aí, né, a partir dessa leitura. Principalmente aspectos culturais. Isso é muito legal, assim. Mas vamos lá. Beleza. Estrelinhas. Essa parte é boa, porque depois a gente faz um apanhado de qual foi a obra que mais rendeu estrelinhas ao final do ano, né? E aí a gente conta de 1 estrelinha para bem fraquinho e 5 estrelinhas para algo que foi envolvente, cativante, que te prendeu, né? Para variar, Fabi, quantas estrelinhas? Vale quebrar a estrela, hein, gente? Vale quebrar. 4? Muito bem, muito bem. Antunes, será que você coloca as suas estrelinhas com base só nessa sinopse que você viu e tudo? Olha, como uma sinopse aqui me cativou bastante, que eu gosto dessa pegada, mas vocês estão falando palavras que eu estou pensando em repensar muito no que esse livro vai trazer, eu vou colocar um 3,5. Tô com medo. Porque tem tudo a ver, né? Assim, tem a ver também com o tipo de narrativa que você gosta de ler, né, Antunes? Então, não é... Talvez não seja muito a sua praia e tal, mas no caso você gosta de Agatha Christie, né? Então, eu acho que dá uma casadinha aí, né? Sim. Ô, Sami, e você? Eu tô junto com o Antunes, lá 3,5. Muito bem, muito bem. Thales, você disse que começou a dar uma lidinha no livro, né? Só nessa começada, você Eu não consegui daria... ler. achei que você tinha Eu conseguido fui depois. procurar o PDF para fazer o download e não encontrei. Entendi. Eu não consigo opinar sobre as estrelinhas. Sem problemas, mas deixa eu te perguntar. Você, assim, com base nisso que a gente falou um pouquinho aí da sinopse e tal, é um livro que você acha que você gosta, assim, que é esse estilo que te agrada e tal? Acho que sim. Sim, né? Porque ele tem muito de fantasia também. Esse é o cara da fantasia, né? Uhum. Sim, sim. O Dilson, acho que ele deve ter tido algum problema, porque ele saiu aqui da nossa área aqui de transmissão. Mas talvez ele consiga voltar loguinho aí. Mas beleza. Aí, e as minhas estrelas? Eu vou dar 4 estrelas. Bastante. 4 estrelas. E agora a gente comenta o porquê dessas estrelinhas, né? E pessoal que tá aí nos acompanhando, tô gostando que tem uma galerinha aí. Se quiserem colocar comentários, fazer perguntas de alguma coisa também, por mais que vocês não tenham lido a obra, né? Mas é interessante para a gente até conversar um pouco com vocês também sobre a narrativa, né? Mas, motivos das minhas 4 estrelas, e aí a gente vai conversando sobre a narrativa, então, e vocês vão dando suas motivações também. Mas as minhas 4 estrelas vêm do primeiro motivo, que é o peso histórico e social que essa narrativa tem.
Então, eu acho de uma estratégia muito legal do autor, que é trazer elementos da nossa cultura, que a partir do momento que ele traz para o território do Rio de Janeiro, não é mais só africana, só indígena, só não sei o quê, passa a ser brasileira em si, né? Então, a gente consegue ver muito das raízes. E muitas das coisas que a gente pensa, vê, fala ou escuta hoje, em 2022, é por conta dessa formação histórico-cultural e social que o livro consegue abordar para a gente. Mas qual que é o mérito? De onde que vem as 4 estrelas? Que ele consegue trazer tudo isso embaixo de a narrativa de suspense, de resolução de um crime, que é algo muito instigante. Então, enquanto você está junto com aquele detetive, aquele agente policial, tentando descobrir quem foi que cometeu o assassinato, você fica assim, descobrindo todas essas coisas. E é um trabalho incrível de pesquisa para que você consiga trazer isso de uma forma séria. Porque é claro que o autor tem a liberdade de criar em cima, né, de fazer todo um mundo ali que poderia dar o nome de Rio de Janeiro, mas que ele estivesse inserindo diversos elementos que não necessariamente eram reais, segundo documentação e tudo, né? Mas não, há um trabalho de pesquisa, sim, tanto que a nossa historiadora do grupo pode confirmar que, a partir de diversas coisas que foram surgindo na narrativa, a gente falou, nossa, mas será que isso era possível? Aí você pode muito bem fazer uma pesquisa rápida na internet e ver que sim, isso acontecia, era natural naquele período histórico. Então, realmente a gente comprova que houve um trabalho de pesquisa mesmo para o desenvolvimento dessa história. E por vezes você acha que é real mesmo, né? Tudo aquilo que aconteceu. E isso, como eu sempre falo, jamais poderemos comprovar, né? Porque é narrativa, né, gente? É invenção mesmo, né? Mas por isso minhas 4 estrelas, sabe? Pela capacidade de fazer a gente vislumbrar um mundo em meio a uma narrativa policial e de tanto peso de pesquisa. Isso é bem legal. Agora, Fabi, é que você está do meu ladinho. Então você é a escolhida de hoje para inaugurar todas as falas. Vai lá, Fabi. Porque eu dei as 4? Hã? Porque eu dei as 4? Isso, e um comentário bem geralzão, assim, do que você achou mesmo, explicar um pouquinho mais da sua palavra e tal, em geral, da sua percepção da obra. Então, eu dei 4 estrelas pelo seguinte, eu senti que eu levei uma surra de informação. Era muita coisa e eu queria confirmar todas elas. E eu tenho muita dificuldade de ler o livro no Kindle, então eu preciso do papel. E aí demorava muito mais, porque eu estava sem o papel. Então, o motivo das minhas 4 estrelas são essas. Mas eu acho que o livro poderia ter 5. O que mais me chamou a atenção é que, embora seja um livro de suspense, não me pareceu que o suspense fosse o foco principal. Tanto que por vezes, eu esqueci que eu tinha que pensar em quem era o assassino. Então, quer dizer, é tanta coisa ali, e você vai de um lado, vai para o outro, joga você numa informação, busca outro lado, coloca uma lenda no meio do caminho, e eu falei, eu preciso parar. Eu preciso ver o que está acontecendo, né? E é um livro muito bacana, a gente lê super rápido, embora seja cheio de informação assim para a gente querer correr e ir atrás, a gente lê rápido, não é daqueles livros que vão se arrastando.
porque você quer saber cada vez mais. Eu acho que o ponto não era quem cometeu o crime. Não era esse o ponto. Esse era um extra. Porque as relações que foram se desenvolvendo eram muito mais importantes. Isso na minha percepção, né? Sim, eu concordo com você. Principalmente a última página do livro nos revela exatamente de quem se tratava a história, né? Então, assim, não era o assassinato. E isso é uma super ferramenta, né, gente? Olha que legal que esse escritor consegue criar esse narrador que ele vai brincando com a gente. Bem um estilo machadiano mesmo. O leitor vai perceber que eu já havia inserido essa informação algumas páginas atrás, mas agregando sentido. Então ele vai assim, nossa, eu tinha reparado isso? Não tinha. Opa, peraí. Mas por que ele tá me chamando a atenção para isso aqui? E ele tá me enganando. Eu já fico achando que o narrador tá querendo me puxar para algum lado, eu já fico assim, ó. Ah, é uma loucura. Ó, agora eu vou mudar, hein? Sami, e você? Justifica um pouco. Eu acho que poderia ter sido 4 estrelas também, mas o que mais me pegou foi exatamente isso que a Fabi falou, sabe? Eram muitas voltas. E, assim, eu gostei muito dessa experiência porque parece que você tá vendo um filme. Me lembrou até Amnésia, que vai e volta, e é a mesma cena, volta um pouco, te dá uma nova informação e você fica naquela, assim. Parece que você mesmo está investigando, né? Mas eu acho que, de certa forma, atrapalhou a minha experiência, porque era muita coisa. Gente, só de nome de personagem naquilo eu fiquei perdidinha. E eu não só vou para guardar nome, então, assim, eu ficava perdida na narrativa, sabe? Isso que me impediu de dar 4 estrelas. Mas, nossa, toda o entorno ali, a ambientação do livro é muito boa, as questões sociais são muito boas e a própria mitologia, né, a cultura é demais, assim. Aí, ó, tem gente nos comentários, uma belíssima mulher, provavelmente, chamada Márcia Marsola, colocou aqui, ó, deu vontade de ler este livro, hein? Pode pegar, pode ler. Pode ler. Gudunha no livro, vai lá. Gente, porque é bem legal mesmo, assim. E os meninos que não tiveram oportunidade de ler, eu nem vou falar, né, para comentar muito, mas vocês já vão pegando esse feeling da narrativa, né? Porque, assim, a gente de início acha mesmo que, e não é spoiler essa parte, porque tá nas primeiras 2 páginas, tá? A Domitila é a assassinada, né? Então, já na própria sinopse, na capa do livro, a gente tem, né? E aí, você pode realmente pensar, então eu preciso descobrir quem a matou. E o final do livro dá uma reviravolta tão grande que, assim, no sentido de, poxa, não era isso que eu precisava saber. Eu precisava entender a personalidade, as condutas dessa personagem principal, que é o Tito Galberto, o investigador, porque ao longo de todo o livro, a gente vai recebendo muitas dicas de que ele era um homem muito sortudo, o que o levou a ser quem é nessa posição de membro secreto, né, de investigação policial e tal. Ao mesmo tempo que ele era um capoeirista, eles colocam capoeira, né, só. Ele era um capoeira, ele era um ex-seminarista. Então, a vida dele, desde o nascimento, foi levando a pontos que comprovavam a necessidade dele se colocar enquanto um homem muito esperto, um homem muito sagaz e que resolvia tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, ele custou muito a resolver este crime. Por quê?
tem várias coisas envolvidas nessa narrativa, né? Principalmente o teor sexual. Então a gente sabe que o Tito é um conquistador. Mas ele é conquistador a tal ponto que tem uma cena que é muito chocante mesmo, porque a gente não pode esquecer que é uma fazenda ali nas proximidades do Rio de Janeiro, e é uma fazenda na qual se encontram muitas pessoas escravizadas. Então, existe todo um contar de como que é esse ambiente, né? De onde como que essas pessoas vivem, como que é a residência delas, né? Então, onde que elas residem, como que é a realidade, há um cuidado com isso, né? E isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas como que é o sistema a gente poderia até dizer de castas, né? Mas a hierarquia que existe dentro dessa sociedade que acaba se criando nas próprias pessoas escravizadas nessa fazenda, né? Então tem todo uma variedade de assuntos que vão sendo tomados, né? Mas voltando ao Tito, tem uma parte que é muito chocante em que a gente já sabe que ele é um homem muito querido pelas mulheres, e ele gosta muito disso, e que ele está tentando ouvir algo próximo de uma casinha, assim, que eles têm um nome, né? Esqueci, você lembra, Fabi? O nome... As alas únicas lá? Isso, mas tem um nome específico, né, de origem... O banheiro chama cabulé, né? Isso, mas a casinha, você lembra? Não lembro. Você sabe, Sam? Eu esqueci, eu não anotei. Mas assim, ele tá ali naquele contexto, tentando ouvir alguma coisa para ir para a investigação dele, incorporar a investigação dele. Surge uma menina de 11 anos, que é uma pessoa que é escravizada ali naquela fazenda, dá comida para os porcos, se eu não me engano. Aí ela chega, só encosta nele. Aí ele olha para ela assim, né? Tipo, o que essa garota quer comigo? O que essa garota, nem digo, né? Mas aí ela simplesmente levanta a blusa e lá está Tito, se vocês bem me entendem, porque não preciso dizer mais nada. Então, assim, ali você já tem que instalar uma luzinha na sua cabeça. Opa, peraí. Esse cara não tem princípios, mesmo essa narrativa se passando em 1854, gente. Porque era uma criança, né? Mas então, em parte, né, Mari? Porque será? ele pergunta para ela, ele fala para ela. Aí é aquela história. A condição da mulher é dada pela menarca. Então, na cabeça dele, a primeira menstruação é que diz que ela está apta para o sexo. E quando ela diz não, ele dá uma reprimenda nela. Nela, não nele. Exatamente. Bem lembrado, Fabi. Bem lembrado. Ela não tinha tido, né, a primeira menarca, tudo mais. Ela já visivelmente estava habituada àquele tipo de situação, né? Então, tem pontos muito chocantes nessa narrativa, assim, que eu falei, meu Deus, não acredito que... Sério? E aí, é uma coisa tão momentânea mesmo, né? Um ato, realmente, que ele simplesmente faz o que ela o convidou para fazer, levanta, vai embora, pá, já ouvi o que eu tinha que ouvir, fiz o que eu tinha que fazer e tal. E ele chove na horta dele, para não dizer outra coisa, né, gente? Porque, assim, a Leocádia, a Quirina também tinha olhos neles, que são mulheres mais velhas que tiveram relações com ele, né? A própria Domitila, né, que pouco antes de seu falecimento estava com ele, e assim vai, assim, né? Ele é um homem muito evocado pelas mulheres, né? E aí, com isso,
parece que está sendo mascarado um pouco desse caráter dele de mulherengo, né, e tudo mais. Mas se você for um leitor atento, você vai fisgando muitos pontos da narrativa, né? E aí, Sami, isso que eu ia te falar agora. Te inquietou quando ele, pela primeira vez, recebeu a mensagem de uma mulher, se eu não me engano, é que é muito difícil, né, gente, a gente pegar exatamente as nomenclaturas, né? Então, como é uma conversa assim, né? Mas era uma mulher que recebia entidades nela, né? A primeira. E aí ela diz que ela diz, vejo uma ave branca pousada em sua sombra. E essa frase é escrita em itálico e vai ecoando, digamos assim, né, se repetindo ao longo de todo o livro, né? E aí, Sami, quando essa frase apareceu primeira vez na narrativa, o que você imaginou? Essa ave, ou não imaginou nada ainda, deixou passar? Conta pra gente. Eu fiquei muito confusa. Mas na minha cabeça era alguma coisa assim, ou era algum espírito, alguma entidade, ou era ele mesmo. Não sei como dizer, entendeu? Mas o que a minha cabeça falava isso pra mim, entende? E depois a resolução disso eu achei muito bom. Porque eu ia lendo e eu ficava aquilo ali bem atrás da minha cabeça. Eu ia lendo, mas isso aqui? Ele jogou essa informação, deixou ali, pô, vamos ver, né? Aí foi seguindo e aquela curiosidade foi só crescendo, né? Aham. E é legal porque nunca as coisas são gratuitas em uma história. Jamais. Nada é à toa. Nada é à toa. Principalmente se se essa frase aparece uma segunda vez no livro, aí se não tinha acendido ainda o farolzinho ali por estar em itálico, ou seja, de forma destacada, apareceu a segunda vez, gente, escrito exatamente igual, pode contar que você tem que prestar atenção naquilo. Tem que prestar. E não foi 2 vezes, né? Foi 3, foi 4. Eu não contei quantas, mas foram muitas vezes que isso foi aparecendo, né? Mas assim, eu acho que o Thales também deu uma caidinha. Acontece, mas o pessoal volta, né? Mas e você, Fabi, como é que foi isso para você? Estalou aí, acendeu o farolzinho ou não? Então, a primeira vez que eu li a ave, eu fui pesquisar que ave era essa. Olha aí. Então, já começa por aí. É uma ave símbolo de Goiás, inclusive. E, assim, eu não cheguei a conclusão alguma. Quem é a ave que está na sombra dele? A gente vê bem um monte de hipóteses, mas a gente nem pensa, né? Eu deixei todas as portas escancaradas. Eu não sei quem é a ave que está na sombra dele. Não sei se dá para falar também algumas hipóteses sem a gente dar spoiler, né, Mari? É verdade. Eu tô tentando tomar cuidado com isso. Porque a ideia hoje, já que a gente está aqui no ao vivo e essa live vai ficar gravada, a intenção é que a gente puxe a galera para ter muita curiosidade para ir ler o livro em si, né? Então, tudo que a gente tem falado até agora não compromete a leitura, só instiga, né? Mas não vamos falar nada dessa ave, não. Deixa para o final, deixa para o final. Mas falando em ave, né, um animal, os animais têm um peso muito grande nessa história, né? Então, tem um momento lá que tem um ser que a gente não sabe quem que é, mas ele está cavando uma cova. Aí você fica assim, né, gente, essa cova é para quem? Então é o assassino ou o que que é? O que que é? E junto com esse ser aí, eu vou chamar de figura, porque não vou dizer se é uma personagem humana e tudo, né? Mas junto com esse ser tem vários índices, vários indícios que vão aparecendo junto. Então seria uma onça, seria
um animal assim de porte grande, né, que domina aquela área ali da mata, porque essa cova está perto da casa, né, da fazenda. E essa fazenda é próxima de uma mata. Então seria um animal que vive nessa mata, que está fazendo alguns barulhos e até chama a atenção desse detetive, né? E aí, se você for atrás de que animal, assim, a simbologia desses animais, que são 3 animais que eles enumeram, né? Você vai pensando muitas coisas, né? Por exemplo, a onça, né? A onça tem toda uma simbologia de, claro, um animal, né, carnívoro, um animal forte, conquistador, que se você topar com ele aí, meu amor, é grande chance de a morte mesmo, né? Mas assim, esses animais de grande porte que estão na mata e estão no lugar deles, né? E que à medida em que essa cidade do Rio de Janeiro vai crescendo, as fazendas vão avançando, a mata vai sendo cortada, né, para o crescimento dessas próprias fazendas, dos engenhos e tudo, a gente pode pensar esses animais não só pelo teor espiritual, que é muito carregado na narrativa, mas também para dar voz, né, dar espaço para esses seres que estavam sendo afastados do seu habitat, né? Então tem tudo isso. Mas sem dúvidas a dimensão espiritual é o que mais está envolvida, né? Eu acho, com certeza. O que podemos falar agora, gente? Só fazer um parênteses, Mari. Quando chegou nessa parte da onça, eu lembrei muito do Torturado. Torturado, muito bom. Primeiro que a gente leu. Segundo. Foi o primeiro? Segundo. Foi o segundo. Lembrei bastante. Foi o primeiro para mim. Foi o segundo do clube e o primeiro para a Sam e para o Dilson, né? Torturado, um livro excelente. A gente leu quando estava ali no hype, né? Tava bem nas alturas mesmo essa obra. E vale muito a pena a leitura, né, gente? Acho que é uma das nossas leituras favoritas, né? É o livro da vida, do ano passado. Nossa, foi uma descoberta, assim mesmo. Eu acho que foi um dos meus preferidos, assim. Porque a gente tem uma lista muito legal, que depois a gente pode até divulgar, né, de todos os livros que a gente tem lido até agora. Mas a gente tem obras, assim, clássicas, né, e que tem que fazer parte do repertório da galera aí para conhecer literatura e tudo, né, assim, essa literatura tida como a literatura mais nomeada e tal, e agora a gente tem avançado para umas obras menos conhecidas, o que é muito legal, né, para a gente ver que não é porque não está aí na boca do povo, né, um dos best-sellers, que não é um super livro, né. Esse livro de agora, por exemplo, gente, ele tem uma carga muito forte. E aí, a Sam me falou uma coisa que ela disse que para ela foi difícil, né? Assim, muitos detalhes, muitos personagens, né? E é por isso que se você não fizer a leitura quase que numa tacada só, né? Você vai ficar perdido mesmo, porque são muitos personagens. E isso é legal. Ele dá a voz para o Senhor do Engenho, para o personagem que se torna bem central na narrativa, né, investigador, mas que ele é um mestiço também, né? Então, teoricamente, ele não teria muito espaço naquela sociedade, mas ele faz o seu espaço à sua maneira, né? Ali, porque tem um pezinho ali naquela família que tem alguma condição. Mas a gente tem a voz das mulheres negras, né, da época, a gente tem a voz daqueles homens que colocavam o seu poder à sua maneira, né, por exemplo, tem um homem lá que é escravizado, mas ele não se vê como um escravizado, ele se vê como um subsenhor daquele resto daquelas pessoas. Então, se ele é um escravo do Chico Eugênio, que é eu tenho cola dos nomes, tá, gente? Porque não dá. Mas se ele é um escravo, não, ele tem muitos abaixo dele, porque ele é o mais antigo que tem ali.
Então, óbvio que todos devem respeito a ele, numa hierarquia que ele mesmo vai instaurando e produzindo, né? Então, é uma narrativa de muitas dimensões, né? A gente pode ir para o plano social, para o plano histórico, até para o plano matrimonial, porque tem uma personagem que é escrava e ela é casada com outro homem que também é negro, mas que, na verdade, eles dizem que ela é outra coisa, né? Ela não é, meu Deus, Ela é ela a mucama, mucama, isso, mas a cor de pele dela, ela não é negra, parda. parda. Ela é Tá. parda. Por isso ela achou que ela teria Chances de ascender na vida. É. Digamos assim, né? Digamos assim, spoilers, digamos assim. Mas aí ela acabou casando com outro homem que, por sua vez, para ela era uma vergonha, porque ele era um homem negro e tal, e aí ela estava se rebaixando, porque a gente muito bem sabe, né, gente, que essa questão da cor de pele é central em 1854. Imagina, né? A gente está falando de muito tempo antes de 1888, e ainda assim a gente sabe que muita coisa aconteceu até que a gente tivesse minimamente algum resultado em relação a essa abolição da escravatura, né? Tudo isso, né? Mas assim, eu questionei para a Fabi, eu falei, Fabi, uma pessoa que era escrava, estava em condição de escrava, poderia se unir em matrimônio com alguém que não era? Aí a Fabi, puxa vida, né, Fabi? E agora? Não sei, vou ter que pesquisar. Aí a Fabi foi atrás de um artigo, de uma pesquisa, e aí viu, né, Fabi? Isso é que é legal, né? Conta um Por pouquinho isso pra que demorava. Uhum. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso pra você. Você ficou inquieta depois que eu te questionei isso, né? Eu falei, Na realidade, foram várias inquietações no livro. conta um pouquinho pra gente as inquietações, para o pessoal ficar ligado. Então, a primeira, como você leu, você estava adiantada, quando você perguntou, ficou aquela coisinha na cabeça, mas eu falei, não sei, quando eu chegar lá eu vejo. E chegou, aí eu precisava saber, era comum o casamento entre escravizados e libertos? E sim, era, e encontrei alguns artigos falando disso, não é objeto da minha pesquisa. Quando eu pesquiso, porque eu não posso nem falar que eu sou pesquisadora, não dá. Mas não é nem o período que eu mais gosto de estudar. Então, a minha defasagem é grande, então eu precisava correr atrás da informação. Mas mais difícil, e até agora eu não consegui encontrar, foi a questão das senzalas. Toda vez que a gente fala de senzala, a gente fala de um lugar que é muito coletivo, muito. Se é que dá para a gente falar de muito coletivo. E aí a gente chega no livro e ele fala das senzalas que elas são quase particulares. Né? Então, já andei para alguns lugares aqui no Vale, já visitei algumas fazendas da época e eu nunca tinha visto isso. E eu não encontrei informação. Então, quer dizer, sim, deve existir, deve ser comum, mas não chegou até mim. E aí eu ficava desesperado, porque eu queria saber. Para minha parte, que me deu menos problema de perda de foco, de ir buscar outras informações, foi a questão realmente das etnias africanas. Não me deu muito problema, porque eu já conhecia parte delas, e a religiosidade, porque sendo espírita, para mim estava fácil o que eles estavam falando, estava tranquilo. Então, quando ele falava do espiritismo da Emília, estava tranquilo. Estava tranquilo. Eu consigo. Segurou agora. Bastante. Então, quando ele estava falando do espiritismo da Emília, para mim estava super tranquilo, inclusive por conta do tempo, do período.
E aí, quando ele fala candomblé, ele fala umbanda, fala do... Como é o nome daquele personagem que é muçulmano? Com E? Então, esqueci o nome dele. Tinha um dos escravizados, o que era jardineiro, ele lia o Alcorão. Ele era muçulmano. E era comum isso também, por conta do lugar da África que eles foram arrebatados. Então, quer dizer, essa parte, para mim, que era absurdamente rica, não me ofereceu tanta dificuldade de compreensão. A parte que, teoricamente, seria mais fácil, porque era a parte histórica, foi a que me pegou. Olha só. Vai atrás e pesquisa, minha filha. Não é sua área, é só o seu. Nossa, mas muito legal o seu comentário, Fabi, porque aí eu fui até anotando umas coisas aqui, né? A primeira coisa que eu ia comentar das senzalas é isso. A gente está muito acostumado, está permeado no nosso imaginário já, imaginar, ver mentalmente as senzalas como um espaço bem grande em que todas as pessoas escravizadas eram colocadas ali, totalmente juntas, né, sem separação nenhuma e tudo, a não ser os que estavam em situação de castigo, assim, né. E aí, nessa narrativa, a gente vê que eram como se fossem casinhas mesmo, óbvio, cubículos pequenininhos, e aí era uma fileira, como se fosse uma vila, próxima da casa do senhor de engenho. E quanto mais próxima a casinha fosse do banheiro, né, do sanitário, digamos assim, mais inferior era aquela pessoa dentro ali daquela situação social que ela se encontrava. Então, não era somente hierárquico com o senhor de engenho, dono da fazenda, era também dentro daquela sociedade que passava a ser criada, né? E aí, olha que curioso, né, ver isso, que quanto mais perto do lugar onde tem o depósito, digamos, de fezes, assim, né? Então, mais perto do pior é onde essas pessoas vão estar, né? E era muito difícil que elas fossem subindo e mudando de casinha, né? Porque era uma coisa muito estanque. Tanto que o Catarino, que era essa personagem que tinha esse valor de chefia que ele mesmo se colocava, né? Ele era o que estava mais longe do banheiro, né? Então, isso é interessante, porque eu também nunca tinha visto e fiquei imaginando isso, né? Porque a grande questão era, chegou uma pessoa nova aqui na fazenda, né, para estar na nossa situação, nossa, né? Então, ele vai fazer um trabalho inferior, que é trabalho de força bruta. Então, não vai vir para minha unidade aqui, né? Óbvio. E se essa pessoa fosse, né, por ordem do senhor de engenho, dava problema, porque aquele que se sentia numa situação de maior poder e maior história dentro daquele território ia conversar com no caso, o Chico Eugênio, né? E não aceito isso não, o que é isso, né? Então, como essas situações de controle de poder, elas estão nesses pequenos cenários, digamos assim, né? E outro ponto é que quem dormia dentro da casa grande era uma pessoa que tinha alguns privilégios lá dentro também, né? Então, esse contexto, descobrir um pouco desse contexto com a leitura, eu achei muito legal mesmo, assim. E outra coisa que me chamou muita atenção é a questão da religiosidade, porque há uma enorme variedade, né? E é claro, é isso que faz o nosso país, apesar de ser majoritariamente cristão, né? Mas a gente tem diversas religiões e como que vieram parar aqui, né? Dessa situação de arrebatamento de pessoas no continente africano, tal, toda essa história que a gente, infelizmente, já sabe, né? Mas que acabou trazendo essas religiões e como que era para essas pessoas viverem e cultivarem a própria fé, a própria crença,
em meio àquele contexto todo, porque, por exemplo, o Senhor de Engenho é cristão católico, mas o Catarino, acho que era um bandista. Por sua vez, tem outro personagem que é muçulmana, a outra já é Elesbão. Elesbão, isso. O Elesbão e o Catarino, eles têm rixa, né? Eles têm uma grande... Passam debaixo da mesma ponte. Sim, é muito interessante, gente. Aí tem as espíritas, né? Entra um ponto muito importante também da maçonaria. Então, é abordada a maçonaria, principalmente toda a questão mítica que existe ainda, né? Mas naquela época, principalmente, existia bem mais como uma entidade de culto, uma seita, né, um local um local demoníaco que os vizinhos do lugar em que aconteciam as reuniões, né, eles falavam que era demoníaco. Então é interessante ver isso também, porque você se depara com isso, você fala assim, acho, mas que isso? E vai dar uma pesquisada, né? Então isso é que é legal desse romance, o valor dele tá aí. Então, o Antunes e o Tales, e o nosso público também, né, se for parar para ler, vocês vão se deparar com essas questões que vão instigando, né? Que é muito legal. Você não precisa interromper a leitura e pesquisar tudo, isso é coisa de gente inquieta, professora, né? Mas vale a pena, gente. O que te instigar suficientemente para parar e ir além para entender é muito legal, porque você vai entender a história do seu país, né? E de maneira meio que indireta, uma forma narrativa, né? Isso é muito legal. E outra coisa... Vai além do livro, né? Sim, além do livro. E eu tive um certo probleminha porque eu li no Kindle, né? Eu não ia ter tempo do livro chegar até mim para nossa reunião. E aí eu lendo no Kindle, a gente tem um mapinha, porque aí, Tunes, você que gosta, hein? Você que gosta. A gente tem 3 páginas de mapa antes da narrativa começar. Então, o que é o ideal? O ideal é você ficar voltando toda hora para se situar por onde que a pessoa fugiu, por onde que ela correu e a outra foi para onde, tal. Só que como eu estava no Kindle, eu tive dificuldade. E eu não sou inteligente como a minha amiga Fabi. Porque, Fabi, conta pra galera o que você fez. Conta. Eu criei um grupo no WhatsApp de mim comigo mesma e fui colocando ali as informações, porque não dava, né? No Kindle, eu pelo menos não consigo. Eu leio no aplicativo do celular. E aí eu não conseguia voltar com a mesma rapidez. Mas você tirou foto do mapa também, né? Eu tirei o print do mapa, joguei lá no grupo. Achei até que a Fabi tinha imprimido o mapa. Faltou pouco. Não, eu devia ter feito isso, gente. É porque a inteligência é rara aqui, né? Eu podia ter simplesmente feito uma foto ali, feito a impressão e ficado. Lia no Kindle, e aí, nossa, mas onde é que é? Porque eu achei que se eu ficasse parando para voltar no mapa, pelo aplicativo, no Kindle e tudo mais, eu achei que ia perder a minha linha de leitura mesmo. Então, eu optei por fazer um mapa mental mesmo e ir me localizando por ali. Mas é uma opção também, não é necessário ir para o mapa. Mas se tem um mapa, não é à toa que tem um mapa, tá? Não é à toa. Agora, gente, para a gente não ficar aqui a vida inteira, que eu sei que é sabadão, que eu sei que a galera quer curtir ainda, tem cidade por aí que tá tendo festa essas horas, entendeu? Eu sei, tô ligada. Resende, no Rio de Janeiro, a Sami está em Resende, está tendo festa lá de aniversário da cidade, então não vou atrapalhar muito o andamento da galera. Então já vamos nos encaminhando para o final. Mari, Oi! amanhã ainda tem evento, né? Amanhã tem... Ah, eu não quero nem falar disso. Amanhã tem um evento. Sabe por quê? Porque eu quero aqui hoje respirar fora de Vamos nos abster. Vamos nos abster para a gente só ficar feliz hoje,
só sorrisos, só calmaria, e literatura, e tranquilidade. Mas realmente, muitas coisas estão por vir. Deixa abaixo. Bora lá. Finalizando aí, gente, encaminhando para a finalização, né? Porque eu queria dizer que ainda tem muitas coisas para falar sobre essa narrativa, muitas e muitas mesmo. Eu enxerguei essa obra como um baú mesmo. E eu convido a vocês a, na hora que forem ler, prestarem muito atenção no Tito Gualberto, que é o investigador. Prestem muita atenção nele, tá? Mas não só nas coisas que ele fala, como no que o narrador coloca como pensamento dele, ou descreve o que ele vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, tá? Por que isso? Porque a chave dessa narrativa toda está nesse personagem. Então, quanto mais atenção você presta nele e nas ações dele, mais vai ser enriquecida a sua leitura, tá? Então, essa é a minha dica. Fabi e Sami, que já fizeram a leitura, teriam alguma dica assim para deixar para a galera? Vai lá, Sami. Vai lá, Sami. Que a gente ainda não citou nem um pouquinho, assim. Eu estava mutada aqui, nem tinha percebido. Mas é um livro riquíssimo, né? Eu acho que... Deixa eu pensar. Alguma coisa que me incomodou foi as pausas grandes que ele fazia para dar um contexto histórico ali. Isso me incomodou um pouco, não vou mentir. Mas é de extrema importância para a história em si, né? Para a narrativa. Eu acho que não foi muitos personagens o mais importante, mas todo o livro em si que me impactou, sabe? Eu acho que você vai sair dessa narrativa com mais conhecimento mesmo. Porque a pesquisa que esse cara fez para fazer esse livro, nossa. É verdade. É verdade. Eu gostei, Sami, da sua perspectiva, assim, para passar para a galera. E olha que engraçado, como que a experiência de leitura é distinta, né? Eu, por exemplo, já não achei que ele se delongou nas partes históricas e eu senti como uma explicação mesmo. É claro que esse narrador poderia estar me ludibriando e inventando algumas coisas, né? Mas, assim, eu não achei que foi muito longo. E isso é muito interessante. Leia você para ver como que é essa experiência da leitura desse tipo de livro para você. Se sente que é muito delongado, demora, não te apreende, não te pega tanto, só lendo para você saber, né? Fabi, teria alguma dica? Prestem atenção aos mínimos detalhes. É um livro que, se você estiver interessado em saber o final, se atente aos mínimos detalhes. Não é tão cansativo quanto parece a gente ficar atento o tempo inteiro. Ele realmente joga a gente de um lado para o outro, a gente quer descobrir tudo, mas é assim, tudo bem, um livro de suspense, nada está ali por acaso, mas a cena dele no médico, por exemplo, no escritório do médico, ela é profundamente ilustrativa. Nossa. Profundamente. O livro está ali. Não o livro, mas o desfecho do livro está ali. Perfeito, perfeito. Isso que é uma boa observação também. Nada do que é colocado, eu vou repetir, acho que é a terceira vez que eu falo isso, mas nada do que é colocado, seja um canto, uma frase de alguma entidade, como é que chama? Quando é um trechinho... Da lenda? Trechinho da lenda? Ou algum Tem canto... canção também, né? Tem canção, mas sabe quando você vai começar, me fugiu o nome, gente, vai começar um trabalho, e aí você coloca, epígrafe, isso, lembrei.
Tem epígrafes nos inícios de cada capítulo. Não pulem essas coisas e não ache que essas coisas são à toa. Há algumas epígrafes, por exemplo, que citam o Zé Pilintra, que é uma entidade da Umbanda, né? E se você pesquisar minimamente, dar um Google rápido para ver quem é essa entidade, ela representa que pessoas, tudo mais. Então você abre com essa epígrafe, você já vê que, opa, peraí, isso é um indício para mim, eu preciso prestar atenção em tal coisa. Ou não, ou deixa fluir, e depois, no final da leitura, você, poxa, tal coisa me interessou. Vai lá dar um Google, tal coisa, fiquei curioso, né? Ou também, vocês, pessoal que está aí acompanhando a gente, ou vai acompanhar daqui a um tempo, pode colocar comentário aqui, que a gente pode até, né, começar a ter contatos mesmo para falar dos nossos livros, porque a gente não está aqui hoje à toa, a intenção é que você que está nos assistindo hoje possa vir com a gente para ler as próximas obras aí nos próximos meses a fio. E, por exemplo, a obra de outubro, a gente está entre duas narrativas femininas internacionais. A primeira é O Sol é para Todos, da Harper Lee, e a outra, tem alguns votinhos, é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Isso, gente, foram tantas narrativas hoje que eu já estou pirando. Então, vai ser alguma dessas obras. A que está com mais voto lá no nosso clube, por enquanto, é a da Harper Lee. Então, já fica aí, muito provável que seja essa mesmo. Mas, para ter a confirmação, é só acompanhar a gente nas redes sociais. A gente vai deixar os nossos @ aqui nos comentários, porque a gente vai postando lá qual vai ser a obra, para você poder acompanhar, fazer a leitura aí da sua casa e tá com a gente na nossa próxima live, que normalmente é no último sábado de cada mês. E aí a gente pode conversar um pouquinho mais, fica aí o nosso convite, né, gente? E eu acho que tá bom, né? Sem spoiler, mais do que isso a gente pode avançar para um spoiler? Pode falar, Thales. Eu acabei esquecendo de falar as minhas estrelinhas sobre o outro livro, Fahrenheit. Ah, sim, foi a nossa última leitura. Diga aí pra gente, então. Vamos aproveitar. 3 estrelas. 3 estrelas, não gostei. Não gostou muito? Mas 3 estrelas mas tá bem 3 bom. estrelas tá mais que a média, Assim, tá bom. Tá na média, mas estava muito na cara o que acontecia logo no trecho que ele fala que tem algo escondido. Eu já matei logo no início e foi muito... Não gostei. Tem que prolongar mais. Isso porque a gente achou rápido. Exato. A gente achou... Essa foi a nossa crítica, sabe, Thales? Que a gente achou que voou, assim, sabe? Que faltou um desenvolvimento, assim, a mais, né? Mas que a gente depois soube que foi justificado pela pressa mesmo que o autor tinha de aproveitar o tempo disponível ali na máquina de escrever, né? Então, realmente foi corrido mesmo. Eu acho que o jeito que foi contado não foi o melhor, mas tudo que o livro representa é a história a história mesmo, né, no mundo real, é gigante, né? Por isso que eu gosto tanto dele. Mas ele em si não é aquela coisa maravilhosa, né? Como falam muito, né, Sami, a premissa, né? A premissa ali é o ponto-chave desse livro. Agora a gente está comentando de Fahrenheit 451, que é a nossa narrativa, a nossa obra lida em agosto? Agosto, isso. Qual foi o ano que ele foi escrito? Ele foi publicado, acho que em 46? 50 e qualquer coisa? 50. É dos anos 50, se não me engano. 50? Uhum. É bem. Mas eu gostei do livro, assim, no sentido 53. geral. 53, né? Eu ia falar 52.
Mas, por exemplo, eu acho muito mais fechadinha essa narrativa aqui que a gente leu dessa vez. Muito Ah, mais, assim, encaixadinha, assim, sabe? Mais, digamos, coerente mesmo, redonda. Você vê que houve um planejamento minucioso, revisões, né? E eu gosto disso, eu acho isso muito agradável, porque o autor não é um inspirado, sabe? Desceu lá do céu, veio, vai, tal, e vai. Não, gente, não é. A literatura exige, sim, uma arquitetura mesmo, toda uma engenharia para que os pontos não se percam. Então, é aquilo que a gente estava falando. Se algo foi apresentado, nem que seja uma cena, lá no início do livro, ela não foi à toa, ela vai estar concatenada com outro evento próximo na narrativa, né? E se isso não é feito, você com certeza vai achar o livro corrido, fraco, sem conexões, justamente por causa dessa engenharia que é necessária ao escritor. Então, talvez tenha sido isso que a gente sentiu do Ray Bradbury, né, o escritor do Fahrenheit. Né? Então, assim, ó, eu fui começar a ler o Fahrenheit logo depois que eu terminei um Stephen King. Então, a diferença de detalhes, coisas assim, mudou muito. E tem alguns pontos que na história simplesmente sumiram. E me incomodou. sim. Tem muita lacuna, né? Mas vamos fazer o seguinte: vamos despedir do pessoal aqui do YouTube e a gente pode ficar aqui nesse estúdio ainda, conversando mais um pouquinho, aproveitar que você leu essa obra, a gente pode levantar alguns pontos aqui. Mas vamos nos despedir da galerinha aí. E, gente, muito obrigado por estarem aqui. Mais um dia, esse grupo coeso, gostoso de conversar, que sempre levanta aí tanto suas impressões de leitura, né? Como o pessoal aí do YouTube viu, foi uma conversa mesmo, né? Não foi aula, não foi nada disso, mas fica aí a dica de lerem A Hipótese Humana, prestem atenção no título também, e quem sabe até as outras obras do Compêndio do Rio de Janeiro, né? Que tem mais 4 livros aí, né? Eu fiquei curiosa, eu quero ler os outros, porque eu gostei bastante do estilo de escrita deste escritor Alberto Mussa. E Alberto Mussa, se está nos vendo, dá um hello para nós, tudo bem aqui? Queremos te conhecer. Por favor, chega aí, né? Chega aí, a gente marca outro dia, outra live para conversar com você, só vir. Pessoal, vamos nos despedindo então. Vou dando meu tchau. Espero vocês na nossa próxima live, que provavelmente vai ser no dia 29 de outubro, tá? Qualquer mudança, vocês podem ficar aí a par seguindo as nossas redes sociais. Eu vou colocar aqui o meu arroba. E, pessoal, vocês que estão aqui também, coloquem o Instagram de vocês ou o perfil no TikTok, alguma coisa assim, para o pessoal ver em outro momento e nos acompanhar, né? Eu coloquei aí meu Instagram e estamos por aí. Não, coloca o meu, por favor, eu tô sem acesso, não tô conseguindo digitar. Qual que é o seu? É Antunes, com 2 S, 3, Antunes 2S3, tem 2 S, eu esqueço. 2 S, aham. Aí, 3, número 3. 13. 13, tá. Botei lá, ver se está certinho. A Fabinha colocou. A da Sami. A Sami tem 2 também, porque a Sami é outra, que é artista. Tá bom? Então, a Sami tem o primeiro. Sami, você consegue colocar aí? Não consigo. Então, o seu é Sami. Gente, deixa eu aproveitar. Eu vou ter que dar uma saidinha. Eu estava aqui, aproveitando, vou aproveitar para dar um tchau. Eu queria dar tchau. Tá, joia. Muito obrigado. Eu não li o livro, mas fiquei muito curioso para ler. Então eu vou procurar ler. Que o trabalho me deixe ler, por favor. Bonito, vai deixar sim. E eu trago a minha nota assim que eu ler ele, tá bom? Um abraço. Ótimo. Um beijo, bom
Tchau. Bom final de semana a todos, para mundo Obrigada, que acompanhou a gente também. E até a próxima. Eu vou pedir para a Sami, tchau, Antunes. Eu vou pedir para a Sami e para o Thales colocarem os perfis deles aqui no nosso chat, e aí eu já coloco ali para o pessoal aqui do YouTube também. E aí, Sami, a Samara tem um perfil que é só de desenhos, porque ela é uma super desenhista. Então acompanhem lá também. Eu vou colocar aqui, ó, esse é o pessoal dela, este é o de desenhos. A Fabi já colocou o dela. Fabi trabalha com papelaria. Eu, inclusive, tenho uma agenda perfeita, fora outros itens, tá? Porque essa mulher manda muito. Tá a fim de algum item de papelaria artesanal, é com ela, tá? Já rola até um merchan aqui, gente. Tem o merchan. Em breve a gente pode criar também o nosso próprio Instagram, né? Nosso próprio perfil do clube. Uhum. Vai rolar, vai rolar. E o Thales tem também do gatinho dele, ó, que a gente vai colocar aqui também. Gente, vamos colocar uma chuva de perfil aqui para vocês, para seguir, tá? Ó, adorei estar aqui hoje, foi uma live diferente, um pouquinho mais curta, mas muito proveitosa, né? Então, quero agradecer Fabi, Sam, Thales, o Antunes que estava com a gente, o Dilson, que teve algum problema no computador, infelizmente, mas a todo o pessoal que também está no nosso clube, mas que não consegue participar assim sempre, porque a correria, a vida é assim mesmo. Mas, galera, é nós que desabrochamos literariamente mais uma vez. É isso, gente. Um beijo para o pessoal que ficou aí até o final. Nos vemos na reunião de outubro. Tchau!